Olá, amigos. Bem, está na hora de nós começarmos a conversar sobre esta jornada que nós teremos durante todo este ano de 2022. Vamos ter 10 meses, são 10 livros que nós vamos comentar, vamos dialogar, vamos debater e eu também vou propor a vocês algumas experiências, algumas tarefas, coisas pequenas, mas muito interessantes. A nossa proposta é iniciarmos por nosso primeiro convidado, que aqui está. Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Bem, nós combinamos que nós vamos conversar apenas sobre os 2 primeiros capítulos. E aí vocês terão uma grande jornada se quiserem se dedicar a este livro. Nós poderíamos falar sobre ele durante o ano de 2022 inteiro. Harari coloca neste livro algo muito interessante e raro até para um historiador. Geralmente os historiadores se refletem ou se fixam em uma pequena parte da história. Harari pega um grande lapso da história, um grande intervalo da história e tenta colocar de uma forma muito abrangente neste seu primeiro livro, um best-seller que já completou 10 anos. Vamos conversar um pouco sobre este livro. Ele abre, não é? O primeiro capítulo já com uma frase intrigante, onde ele diz: um animal insignificante. E ele começa então contando esta história, e a história para ele começa desde o Big Bang há 13,5 bilhões de anos. Eu separei aqui no meu livro, mostrando aqui para vocês, várias partes interessantes e que eu gostaria de ir passando para vocês, para que vocês pudessem refletir, comparassem com partes do livro que vocês também leram e aquilo que vocês também acharam interessantes, para que quando nós estivermos juntos, nós tenhamos já algo mais interessante para conversar. Uma parte que eu separei aqui, o Harari diz assim: há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas culturas. 3 importantes revoluções definiram o curso da história. A revolução cognitiva deu início à história há cerca de 70 mil anos. E ele vai se fixar neste primeiro e segundo capítulo, justamente nesta revolução cognitiva, principalmente no capítulo 2. A revolução agrícola acelerou esta questão cognitiva por volta de 12 mil anos atrás. E a revolução científica, que começou há apenas 500 anos, pode muito bem colocar um fim à história e dar início a algo completamente diferente. Uma outra parte que eu separei aqui, ele diz assim: a coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes, cujo impacto sobre o ambiente não era maior que o de gorilas, vagalumes ou água-vivas. Os biólogos classificam os organismos em espécies. Consideram que os animais pertencem a uma mesma espécie se eles tendem a acasalar uns com os outros, gerando descendentes férteis. Eu grifei aqui também, já que o livro inteiro é sobre o sapiens, o Homo sapiens. Então, espécie sapiens significa sábia, do gênero Homo, que significa homem. Uma outra questão interessante que o Harari coloca aqui é assim:
costumamos pensar em nós mesmos como os únicos humanos, pois nos últimos 10.000 anos, nossa espécie de fato foi a única espécie humana a existir. E aí ele começa a argumentar sobre isto. Os humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. E aí ele apresenta, não é? Vai falar do Neandertal, Homo erectus. Uma outra parte que eu separei, ele diz assim: a verdade é que de aproximadamente 2 milhões de anos a 10.000 anos atrás, o mundo foi habitado por várias espécies humanas ao mesmo tempo. O mundo de 100.000 anos atrás foi habitado por pelo menos 6 espécies humanas diferentes. É nossa exclusividade atual e não a multiplicidade de espécies em nosso passado que é peculiar. E então ele começa a especular no livro o porquê só sobrou a nossa espécie. Algumas gotas que ele coloca. Mamíferos pesando 60 quilos têm um cérebro com tamanho médio de 200 centímetros cúbicos. Sapiens modernos apresentam um cérebro de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos. O cérebro dos neandertais eram ainda maiores. Uma outra partezinha que eu separei, ainda falando sobre isso, ele diz assim: no Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% do peso corporal, mas consome 25% da energia do corpo quando este está em repouso. Em comparação, o cérebro de outros primatas requer apenas 8% de energia em repouso. Os humanos desviaram a energia do bíceps para os neurônios. Dificilmente pensaríamos que essa é uma boa estratégia para a sobrevivência na savana. Um chimpanzé não pode ganhar uma discussão com o Homo sapiens, mas pode parti-lo ao meio como uma boneca de pano. Uma outra parte, mais embaixo, ele diz assim: por mais de 2 milhões de anos, as redes neurais dos humanos continuaram se expandindo, mas com exceção de algumas facas de sílex e varetas pontiagudas, os humanos tiraram muito pouco proveito disso. Então, o que impulsionou a evolução do enorme cérebro humano durante esses 2 milhões de anos? Francamente, não sabemos dizer. Eu separei outras partes aqui. Eu estou lendo para vocês as partes que eu separei. E ele diz: a seleção natural favoreceu nascimentos precoces. Os humanos nascem prematuramente quando muitos de seus sistemas vitais ainda estão subdesenvolvidos. Os bebês humanos são indefesos e durante muitos anos dependem dos mais velhos para sustento, proteção e educação. Esse fato contribuiu enormemente para as extraordinárias habilidades sociais da humanidade e, ao mesmo tempo, para seus peculiares problemas sociais. Criar filhos requeria a ajuda constante de outros membros da família e de vizinhos. É necessário uma tribo para criar um ser humano. A evolução assim favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais. Como os humanos nascem subdesenvolvidos, eles podem ser educados e socializados em medida muito maior do que qualquer outro animal. A maioria dos mamíferos sai do útero como cerâmica vidrada saindo de um forno. Veja que interessante o que ele coloca.
Os humanos saem do útero como vidro derretido, saindo de uma fornalha. Podem ser retorcidos, esticados e moldados com surpreendente liberdade. É por isso que hoje podemos educar nossos filhos para serem cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, belicosos ou pacifistas. Presumimos que um cérebro grande, o uso de ferramentas, uma capacidade superior de aprender e estruturas sociais complexas são vantagens enormes. Parece óbvio. Mas os humanos desfrutaram de todas essas vantagens por 2 milhões de anos. Um dos usos mais comuns das primeiras ferramentas de pedra foi abrir ossos para chegar ao tutano. E por que o tutano? Porque nós estávamos bem abaixo na cadeia alimentar, diz o Harari. Então, espera-se que os grandes predadores, hienas e chacais, comam primeiro. E aí, os demais vão revirar as sobras. Isso é essencial para entender nossa história e nossa psicologia. A posição do gênero Homo na cadeia alimentar era, até muito pouco tempo atrás, solidamente intermediária. Somente há 400 mil anos que várias espécies de homem começaram a caçar animais grandes de maneira regular. E só nos últimos 100 mil anos, com a ascensão do Homo sapiens, esse homem saltou para o topo da cadeia alimentar. Esse atalho espetacular, do meio para o topo, teve enormes consequências. Outros animais no topo da pirâmide, como os leões e os tubarões, evoluíram para essa posição gradualmente ao longo de milhões de anos. A humanidade ascendeu ao topo tão rapidamente que o ecossistema não teve tempo de se ajustar. O sapiens, diferentemente, está mais para um ditador de uma república de bananas, tendo sido até tão pouco tempo atrás, um dos oprimidos das savanas. Somos tomados por medos e ansiedades quanto à nossa posição, o que nos torna duplamente cruéis e perigosos. Muitas calamidades históricas de guerras mortais e catástrofes ecológicas resultaram desse salto apressado. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui na página 20 e eu estava lendo para vocês, tentando manter uma sequência das partes que eu grifei. Então, às vezes, eu estou tentando emendar como se fosse um pequeno resumo. Na página 20, que ele fala uma raça de cozinheiros, ele diz que nós domesticamos o fogo há 800 mil anos. A melhor coisa que o fogo possibilitou foi o hábito de cozinhar. Alimentos que os humanos não conseguem digerir em sua forma natural, como trigo, arroz e batata. O fogo não só mudava a química dos alimentos, mudava também sua biologia. Cozinhar matava germes e parasitas que infestavam os alimentos. Enquanto os chimpanzés passam 5 horas por dia mastigando alimentos crus, 1 hora é suficiente para as pessoas comerem alimentos cozidos. O advento do hábito de cozinhar possibilitou aos humanos comer mais tipos de comida, dedicar menos tempo à alimentação e se virar com dentes menores e intestino mais curto. Alguns estudiosos acreditam que existe uma relação direta entre o advento do hábito de cozinhar, o encurtamento do trato intestinal e o crescimento do cérebro humano. Ao domesticar o fogo, os humanos ganharam controle de uma força obediente e potencialmente ilimitada. Agora eu vou para a página 22. Lá embaixo eu achei interessante. Quando o Homo sapiens chegou à Arábia,
a maior parte da Eurásia já era ocupada por outros humanos. O que aconteceu com eles? Há duas teorias conflitantes. A teoria da miscigenação conta uma história de atração, sexo e miscigenação. Falando especificamente dos neandertais. Os neandertais muitas vezes são retratados em caricaturas como arquétipo homem das cavernas. Bruto e estúpido, mas indícios recentes mudaram essa imagem. A visão oposta, chamada de teoria da substituição, conta uma história muito diferente, uma história de incompatibilidade, repulsa e talvez até mesmo genocídio. Sapiens e neandertais tinham anatomias diferentes e muito provavelmente hábitos de acasalamento e até mesmo odor corporal diferentes. Nesse caso, a origem de todas as linhagens humanas existentes pode ser atribuída exclusivamente à África Oriental de 70 mil anos atrás. Nas últimas décadas, a teoria da substituição prevaleceu entre os cientistas. Tinha base arqueológica mais sólida e era politicamente mais correta. Em 2010, quando foram publicados os resultados de um esforço de 4 anos para mapear o genoma dos neandertais, os resultados desconcertaram a comunidade científica. Revelou-se que 1% a 4% do DNA das populações modernas no Oriente Médio e na Europa são DNA de Neandertal. Os defensores da teoria da miscigenação acertaram em pelo menos alguns aspectos, mas isso não significa que a teoria da substituição esteja completamente errada. Com o tempo, as diferenças entre as espécies se acumularam até que elas seguiram caminhos evolutivos separados. Deve ter havido um ponto em que as duas populações já eram bem diferentes uma da outra, mas ainda capazes, em raras ocasiões, de ter relações sexuais e gerar descendentes férteis. Então houve mutação em mais um ou 2 genes, e esse último fio que as conectava se perdeu para sempre. Ao que parece, há cerca de 50 mil anos, sapiens, neandertais e denisovanos se encontravam nesse limite. Esse denisovanos, eu confesso que eu não tinha ouvido falar. E aí, terminando o primeiro capítulo, não é? Se a culpa é dos sapiens ou não, o fato é que tão logo eles chegavam a um novo local, a população nativa era extinta. Qual o segredo do sucesso dos sapiens? A resposta mais provável é propriamente aquilo que torna o debate possível. O Homo sapiens conquistou o mundo, acima de tudo, graças à sua linguagem única. Esses foram partes, trechos que eu separei deste primeiro capítulo. Eu peço desculpas a vocês, às vezes um pouco truncado, mas é porque eu estou tentando fazer uma ligação entre as frases que eu fui colocando em destaque. Gostaria de saber o que vocês acharam desse primeiro capítulo. No segundo capítulo, o Harari chama de a árvore do conhecimento. E fica mais intrigante. A partir de 70 mil anos atrás, o Homo sapiens começou a fazer coisas muito especiais. Nessa época, bandos de sapiens deixaram a África pela segunda vez. Em um período incrivelmente curto, os sapiens chegaram à Europa e ao leste da Ásia. Há aproximadamente 45 mil anos, conseguiram atravessar o mar aberto e chegaram à Austrália. O período de 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás testemunhou a invenção de barcos, lâmpadas a óleo, arcos e flechas e agulhas essenciais para costurar roupas quentes. Os primeiros objetos que podem ser chamados de arte e joalheria
datam dessa era, assim como os primeiros indícios incontestáveis de religião, comércio e estratificação social. A maioria dos pesquisadores acredita que essas conquistas sem precedentes foram produto de uma revolução nas habilidades cognitivas. O surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil a 30 mil anos atrás constitui a revolução cognitiva. O que a causou? Pergunta Harari. Não sabemos ao certo. A teoria mais aceita afirma que mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens. Por que ocorreram no DNA dos sapiens e não no DNA dos neandertais? Até onde podemos verificar, foi uma questão de puro acaso. Bem, uma outra parte aqui, ele fala da linguagem. O que há de tão especial em nossa linguagem? A resposta mais comum é que a nossa linguagem é incrivelmente versátil. Uma segunda teoria concorda que nossa linguagem singular evoluiu como um meio de partilhar informações sobre o mundo. Nossa linguagem evoluiu como uma forma de fofoca. De acordo com essa teoria, o Homo sapiens é, antes de mais nada, um animal social. A cooperação social é essencial para a sobrevivência e a reprodução. Em um bando de 50 indivíduos, há 1.225 relações de um para um e incontáveis combinações sociais mais complexas. Graças a informações precisas sobre quem era digno de confiança, pequenos grupos puderam se expandir para bandos maiores e os sapiens puderam desenvolver tipos de cooperação mais sólidos e mais sofisticados. A teoria da fofoca pode parecer uma piada. Ainda hoje, a maior parte da comunicação humana, seja na forma de e-mails, telefonemas ou colunas nos jornais, é fofoca. A fofoca normalmente gira em torno de comportamentos inadequados. A característica verdadeiramente única da nossa linguagem não é sua capacidade de transmitir informações sobre homens, sobre leões ou sobre a savana. É a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. Lendas, mitos, deuses e religiões apareceram pela primeira vez com a revolução cognitiva. Graças à revolução cognitiva, o Homo sapiens adquiriu a capacidade de dizer: o leão é o espírito guardião da nossa tribo. Acho bem interessante que ele coloca a seguir assim: a ficção, que é o mito, não é? Nos permitiu não só imaginar coisas, como também fazer isso coletivamente. Podemos tecer mitos partilhados, tais como a história bíblica da criação. Estou na página 34. Quando dois machos estão disputando a posição de alfa, eles normalmente fazem isso formando grandes coalizões de apoiadores, tanto macho quanto fêmeas dentro do grupo. Os laços entre os membros da coalizão se baseiam em contato íntimo diário, abraçar, tocar, beijar, alisar, fazer favores mútuos, assim como os políticos humanos, em campanha eleitoral, saem por aí distribuindo apertos de mão e beijando bebês. Em condições normais, um típico bando de chimpanzés consiste de 20 a 50 indivíduos. Após a revolução cognitiva, a fofoca ajudou o Homo sapiens a formar bandos maiores e mais estáveis. Pesquisas sociológicas demonstraram que o tamanho máximo natural de um grupo unido por fofoca é de cerca de 150 indivíduos. Como o Homo sapiens conseguiu ultrapassar esse limite crítico
fundando cidades com dezenas de milhares de habitantes e impérios que governam centenas de milhões? O segredo foi provavelmente o surgimento da ficção. Um grande número de estranhos pode cooperar de maneira eficaz se acreditar nos mesmos mitos. E ele diz assim: não há deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem justiça fora da imaginação coletiva dos seres humanos. Ele conta a história da empresa Peugeot, não é? E aí, de carros. E depois ele coloca assim na página 39: o Homo sapiens, Armand Peugeot, morreu em 1915. A Peugeot, a empresa, continua firme e forte. E aqui ele coloca, não é, o que é uma empresa. E ele também fala que é uma ficção. Portanto, tudo se resume a contar histórias e convencer as pessoas a acreditarem nelas. Na página 40, ele diz assim: uma realidade imaginada é algo em que todo mundo acredita, e enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência no mundo. Desde a revolução cognitiva, os sapiens vivem, portanto, em uma realidade dual. Por um lado, a realidade objetiva dos rios, das árvores e dos leões. Por outro, a realidade imaginada de deuses, nações e corporações. Com o passar do tempo, a realidade imaginada se tornou ainda mais poderosa, de modo que hoje a própria sobrevivência de rios, árvores e leões depende da graça de entidades imaginadas, tais como deuses, nações e corporações. Na página 41 ainda: uma vez que a corporação humana, em grande escala, é baseada em mitos, a maneira como as pessoas cooperam pode ser alterada modificando-se os mitos. Em 1789, a população francesa, quase da noite para o dia, deixou de acreditar no mito do direito divino dos reis e passou a acreditar no mito da soberania do povo. O comportamento de outros animais sociais é determinado em grande medida por seus genes. Comportamento animal também é influenciado por fatores ambientais e por peculiaridades individuais. Por sua vez, desde a revolução cognitiva, os sapiens têm sido capazes de mudar seu comportamento rapidamente, transmitindo novos comportamentos às gerações futuras sem necessidade de qualquer mudança genética ou ambiental. Enquanto os padrões de comportamento dos humanos arcaicos permaneceram inalterados por dezenas de milhares de anos, os sapiens conseguem transformar suas estruturas sociais, a natureza de suas relações interpessoais, suas atividades econômicas e uma série de outros comportamentos no intervalo de 1 ou 2 décadas. Aí, eu já estou chegando no finalzinho do capítulo 2. E ele diz assim: a revolução cognitiva é, portanto, o ponto em que a história declarou independência da biologia. Até a revolução cognitiva, os efeitos de todas as espécies humanas pertenciam ao reino da biologia, ou, se quisermos, da pré-história. A partir da revolução cognitiva, as narrativas históricas constituem as narrativas biológicas como nosso principal meio de explicar o desenvolvimento do Homo sapiens.
para entender a ascensão do cristianismo ou a Revolução Francesa, não basta compreender a interação entre genes, hormônios e organismos. É necessário também levar em consideração a interação entre ideias, imagens e fantasias. Isso não significa que o Homo sapiens e a cultura humana tenham se tornado isentos de leis biológicas. Ainda somos animais e nossas capacidades físicas, emocionais e cognitivas continuam sendo moldadas por nosso DNA. Nossas sociedades são construídas com os mesmos tijolos que as sociedades dos neandertais ou dos chimpanzés. E quanto mais examinamos esses tijolos, sensações, emoções, laços familiares, menos diferenças encontramos entre nós e outros primatas. É um erro procurar as diferenças no nível do indivíduo ou da família. Nas comparações entre indivíduos, ou mesmo entre grupos de 10, somos embaraçosamente similares aos chimpanzés. As diferenças significativas só começam a aparecer quando ultrapassamos o limite de 150 indivíduos. E quando chegamos a 1.000 ou 2.000 indivíduos, as diferenças são assombrosas. A diferença real entre nós e os chimpanzés é a cola mítica que une grandes quantidades de indivíduos, famílias e grupos. Essa cola nos tornou os mestres da criação. Existem outras pequenas partes que eu separei, mas isto nós conversamos depois, quando estivermos ao vivo. Este é o livro Sapiens, uma breve história da humanidade. O nosso primeiro convidado, Yuval Harari, e o que isto tem em comum, o que isto tem em diferente, como nós podemos ouvir esta história com uma lente somática, com uma lente somatoanalítica, como um terapeuta somatoanalítico como eu absorve estas informações. Isso traz uma riqueza de conhecimento, de diálogo fundamental. Uma das coisas mais impressionantes é poder dialogar. E é isto que nós vamos fazer e vamos começar por este livro. Então, eu encontro vocês no nosso encontro ao vivo. Eu passei aqui algumas informações, gostaria de ouvir o que vocês também acharam de interessante na leitura de vocês e vamos conversar a respeito, vamos trocar algumas informações. Até lá, um abraço para todos vocês.